Mais uma vez, saúdo a igreja com a graça, a misericórdia e a paz que vem de Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 22. E embora a nossa meditação se concentre no verso 35 até o verso 38, nós vamos ler mais uma vez a partir do verso 31, que foi o alvo de nossa meditação no domingo passado. Mas entenda, se fosse possível que não houvesse um hiato entre o domingo passado e esse domingo, seria maravilhoso. Se você pudesse ser transportado ao domingo passado e relembrar tudo o que você ouviu e trazer à memória não somente os pensamentos, mas também sua emoção, suas decisões que você tomou no domingo passado, seria muito importante, porque não há desconexão no que nós aprendemos no domingo passado e com o que nós continuaremos a ouvir nesse domingo. Peço que você confira, ainda que na sua Bíblia, vou fazer a leitura. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhes respondeu: basta. Basta. Que Deus nos traga a compreensão de sua palavra. Nós meditaremos, como dito, do verso 35 até o verso 38. Precisamos ser relembrados que Jesus ainda está diante da mesa. Ele ainda está no cenáculo. E esse aqui é o último discurso do cenáculo. Curiosamente, somente Lucas registra essas palavras aqui, do verso 35 a 38. Você não vai encontrar paralelo em nenhum outro lugar. Lucas, inspirado por Deus, ele registra essas palavras. E elas estão imersas em um contexto. Como nós temos ouvido e aprendido, a traição, ela está em curso. Ela está em execução, está em andamento. Judas já saiu. Ele já está no processo de trair o Senhor Jesus. Nesse mesmo contexto imediato, o Senhor instituiu a sua ceia. Estabeleceu-a perante os seus discípulos, colocou ela como uma ordem a ser observada até a sua vinda. Disse o que cada elemento representa, apontando de um modo muito claro o prenúncio de sua morte. Esse é o meu corpo e esse é o meu sangue, que será entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Em seguida, depois de instituir a ceia, nós temos ali os discípulos questionando entre si quem seria o maior, até o ponto em que Pedro é informado do Senhor que ele haveria de trair o Senhor, que haveria de negá-lo
por 3 vezes. Naquele mesmo momento, naquela mesma noite, o galo nem haveria de cantar. E esse Pedro, tão impetuoso, dizendo: eu estou preparado. Parece até o prefeito, né? Eu estou pronto. Né? Um governador, sei lá quem é, já nem lembro mais. Eu estou pronto. Pronto para cair. Pronto para negar. E é exatamente essa realidade. Fomos advertidos no domingo passado sobre isso. E nesse exato momento, o Senhor traz a sua última palavra na mesa. Ele encerra esse momento falando de uma nova realidade que eles haveriam de experimentar. E se você é um discípulo de Jesus, eu abriria bem os seus ouvidos, porque essa realidade que Jesus está alertando, ela se inicia na sua morte e ela vai perdurar até a sua segunda vinda. É uma realidade que eu e você experimentamos hoje. Jesus, ele está, em outras palavras, irmãos, anunciando e preparando os seus discípulos para uma vida marcada por perseguição, sofrimentos e lutas. Perseguição, sofrimentos e lutas. Essa palavra aqui, irmãos, é o tipo de palavra que você não vai ouvir em todo canto. Porque é o tipo de promessa que as pessoas não vão levantar as mãos e dizer assim: eu recebo. Muitos púlpitos vão se negar a anunciar essa verdade. Mas essa é a verdade do Evangelho, que precisa ser experimentado por todo aquele que se diz discípulo de Jesus. Você precisa se preparar, porque adversidades virão sobre a sua vida. Vai acontecer. É uma promessa, da qual a gente não quer receber, mas ela vai acontecer. É o tipo de promessa que esvazia a igreja, mas é uma promessa real. Nós passaremos por lutas, perseguições, adversidades, provações, e nós precisamos estar preparados para tudo isso. Precisamos estar preparados para tudo isso. E é isso que o Senhor Jesus está preocupado, em preparar os seus discípulos. Mente para você todo que se diz pregador, pastor, servo, ministro da palavra de Deus, e omite essa verdade, oculta, pregando um outro evangelho, contradizendo as palavras de Jesus. Quer saber a verdade? A vida cristã não é fácil. Ela não é fácil. Ela é muito difícil. Ela é impossível para um homem natural viver. É por isso que ela é algo sobrenatural. Só o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas para nos fazer permanecer. Só Jesus intercedendo por nós continuamente para a gente se manter firme. A vida cristã não é fácil. A vida cristã não é sem dor, não é sem sofrimento. Ao contrário do que se prega, não é uma vida de bonança, bem-estar, satisfação, sossego. Por quê? Porque Jesus pinta aqui um cenário de guerra. Você tem capa? Vende sua capa e pegue uma espada. É um cenário de guerra, de batalha. E o pior, o nosso inimigo, e nós temos um inimigo, ele é experiente, ele é incansável e ele é invisível. E às vezes a gente se engana. A gente se engana. Às vezes nessa luta a gente é pego ferindo um ao outro. Inconsciente da batalha, porque nós não temos noção de quem é o nosso inimigo. E a gente acaba se ferindo um ao outro. E a gente acaba vivendo inconsciente dessa realidade espiritual.
insensíveis em nossa própria vida. Estamos tão ocupados com tantas coisas que perdemos de vista essa realidade, que é uma realidade, embora não material, mas ela é espiritual. Mas ela é tão real quanto esse púlpito de madeira aqui. É saber que existe essa guerra. E infelizmente, irmãos, todos nós, inclusive eu, a gente tem uma forte tendência a ficar distraído e a ser inconsciente dessa verdade. Bom, o verso 35 ao verso 36, nós temos o primeiro ponto, o anúncio de uma mudança. Jesus anuncia algo que vai mudar, e Ele dá uma nova instrução aos seus discípulos. Do verso 37, Ele diz o fator que altera essa mudança. Há algo que vai acontecer, uma profecia que vai se cumprir, e ela vai desencadear essa mudança. E no verso final, o verso 38, mesmo diante de tudo, nós temos os discípulos incompreendendo as palavras de Jesus. Você que faz parte dessa igreja e tem meditado nesse evangelho de Lucas, você sabe que não é a primeira vez que isso acontece. Não é a segunda e nem a terceira. Parece que isso é um padrão de todos nós. Nós somos muito tardios em entender as palavras do Senhor. A gente ouve. Aí lá na frente, aquela coisa tão simples começa a ganhar um significado maior. A gente é meio lerdo para entender as coisas do Senhor, embora por vezes elas sejam simples e tão claras e tão evidentes. Bom, primeiro ponto, o anúncio de uma mudança. Verso 35 diz: a seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei, sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Não faltou nada. O que o Senhor está anunciando aqui? O que nós percebemos nesse versículo? Uma suficiente provisão divina. Jesus questiona, traz à memória aos seus discípulos algo que aconteceu lá atrás, no início dessa missão, quando ele estava envolvendo os seus discípulos naquilo que ele estava realizando. Em Lucas capítulo 9, nós temos o envio dos 12. Em Lucas capítulo 10, nós temos o envio dos 70. E é curioso, porque ambos os textos, o Senhor dá instruções muito similares e muito parecidas. Eu peço que você abra, por gentileza, e confira junto comigo, Lucas capítulo 9. Embora já tenhamos lido, vamos ler mais uma vez. Lucas capítulo 9, verso 1 a 6. Esqueci de disparar o tempo aqui, irmãos. Se demorar, já me perdoe, viu? Agora que eu estou com 15 segundos. Lucas capítulo 9, verso 1 a 6. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, olha só a instrução: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Aí você vai para o capítulo 10, Evangelho de Lucas. E olha o envio dos 70. A partir do verso 2. E lhes disse: a seara é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. E o texto continua. Você percebe a similaridade? Você percebe como são similares as instruções? Ambas as instruções, elas têm algo em comum. É um chamado aos discípulos a uma obediência irrestrita, a uma plena e total dependência do Senhor. De fato, a oração do Paulo foi muito oportuna, quando ele disse que nós não somos autossuficientes. Porque esse texto aqui nos aponta exatamente a realidade que nós devemos viver uma vida de total e irrestrita e completa dependência de Deus. Você depende de Deus. Eu não sei se você é consciente disso. Às vezes você se esquece. Você pensa que não. Mas você depende de tudo. Em tudo do Senhor. Em tudo do Senhor. E as orientações que foram dadas aos discípulos, tanto em Lucas 9 quanto em Lucas 10, envolvia o fato de eles não estarem preocupados com absolutamente nada. Eu quero que a atenção de vocês estejam focadas em um único propósito: cumprir a missão. Por isso, não estejam preocupados com o que vão vestir, com o que vão comer, aonde vão dormir. Por quê? Porque eu vou cuidar de tudo. Eu vou sustentar em tudo. O foco de vocês será cumprir a missão. Bom, já havia se passado um bom tempo. E Jesus relembra esse momento e diz: vocês lembram quando eu disse para vocês? E aí ele pergunta: e aí, faltou alguma coisa? E eles respondem, provavelmente pensando: não faltou nada. O Senhor nos enviou, nos deu uma ordem, nos deu instruções que vão contrárias à lógica humana, porque nós fomos completamente desprevenidos, sem nenhuma preocupação, mas o que nós experimentamos foi o teu cuidado em todas as coisas, não nos faltou nada, é o que o texto apresenta. Irmãos, Jesus havia dado essa ordem porque a missão era urgente e importante. E Jesus havia orientado eles a não estarem preocupados com nenhuma medida. E a resposta deles, como já dito, não faltou nada, mas eles tiveram tudo o que havia sido necessário para essa missão. Eu tenho certeza que você pode fazer esse mesmo exercício de fé e olhar para trás e reconhecer, se você é um cristão, de que Deus tem sustentado a sua vida. Talvez, pela ansiedade, você tenha medo e preocupação quanto ao futuro. Mas se você deixar de lado a sua amnésia e olhar para trás, você vai reconhecer que até aqui o Senhor tem te ajudado e te sustentado. E em nada Ele tem lhe faltado. Esse texto aqui, irmãos, nos apresenta uma doutrina muito preciosa. A doutrina da providência divina. O que essa doutrina nos ensina? Quando eu olho de ponta a ponta a palavra de Deus, me é revelado que existe um Deus que não somente criou todas as coisas, mas Ele é também um Deus que sustenta tudo. Deus provê tudo. Desde as coisas maiores às coisas menores, o Senhor está no absoluto controle de todas as coisas, até dos detalhes. Em seu infinito poder e sabedoria, Ele sustenta, dirige, dispõe,
governa criaturas e coisas segundo o próprio conselho de sua vontade. É por isso que Deus tem liberdade total de si para si mesmo e determinar, dizer o que vai acontecer e dizer o que nós devemos fazer, porque Ele é Deus. Só Ele é Deus. E é por isso que você tem que se lançar com toda a fé às palavras de Deus e não duvidar. Quando é o Senhor que está falando, a gente crê e obedece e observa, porque é o Senhor que está falando. Eu sei quem é o meu Deus. Ele é o Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, criador e sustentador de todas as coisas. Por isso, diante de uma verdade como essa, não existem acasos, mas em cada detalhe existe a vontade de Deus sendo executada conforme os seus decretos. Tudo o que acontece na sua vida, cada coisa, acontece pela decisão de Deus, porque Ele decretou. E a história, Deus conduzindo todas as coisas, Ele está executando a sua vontade por meio de todas as coisas, e isso atinge, irmãos, de modo muito especial, a minha vida e a sua vida. Por quê? Porque Deus cuida dos seus. Se Ele cuida de todo o universo, por meio de uma graça que se estende a todas as pessoas, existe algo muito particular, de uma relação muito particular nossa com Deus, por estarmos aliançados em Cristo Jesus, que Deus tem um cuidado especial com a sua igreja. Deus cuida especialmente das suas ovelhas, daqueles que lhe pertencem. Romanos 8, 28 é um texto que nós recitamos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você entendeu? Todas as coisas cooperam para o bem, mas apenas daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por Ele. E Efésios capítulo 1, verso 11, talvez um texto não tão observado, mas você pode conferir. Ele diz assim: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Se nós fôssemos dar um nome para esse atributo de Deus, para essa qualidade de Deus, nós diríamos Jeová Jireh, Jeová Jireh, Deus da minha providência, Deus providenciará. Sabe quem chamou Deus dessa maneira? Abraão. Abre por gentileza, Gênesis capítulo 22, verso 7 ao verso 18. Gênesis capítulo 22, verso 7 ao verso 18. Deus recebe uma ordem para pegar o seu filho, o filho que ele ama, e sacrificá-lo. Isso está no início desse capítulo. Aí no verso de número 6, Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho. Ele por sua vez levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque mal sabia que ele seria o sacrifício. Deus dá uma ordem: você vai sacrificar o seu filho, o filho que você tanto clamou, você vai oferecê-lo a mim. Verso 7, Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho.
Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá. Yahvé Jirê, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocaustos em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Deus é o Deus que provê. E você bem sabe ao que essa história aponta. A esse Deus que de fato provê todas as coisas para as nossas vidas. Bom, depois de falar e constatar esse cuidado do Senhor, essa providência de Deus em todas as coisas, o Senhor parece meio que se contradizer. Porque aí ele diz: então lhes disse, agora porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Jesus tinha dito uma coisa, e agora ele diz assim: lembra do que eu falei? Então, agora, não é para fazer isso, é o contrário. Você entendeu? E não apenas isso, mas o Senhor nos dá conta, quando Ele fala sobre essa realidade da espada, Ele está sim prenunciando tempos de dificuldade. Há uma mudança de orientação, totalmente oposta à anterior. Obviamente, não significa que Deus vai deixar de prover. Não é isso que o texto está nos dizendo. Não é essa a intenção do Senhor ao dizer essas palavras. Por quê? Porque Deus não muda. Mas o que o Senhor está dizendo para os seus discípulos é: os tempos irão mudar, as pessoas irão mudar, e vocês precisam, de acordo com essa mudança de circunstâncias, ter uma mudança de postura adequada a essas circunstâncias. Você está entendendo? É isso que o Senhor Jesus está chamando a uma nova postura, a tal ponto que Ele diz: o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Sinalizando que essa mudança que haveríamos de experimentar desde então, é um momento de tempos difíceis e perigosos. É uma experiência e uma circunstância que eles não haviam experimentado até então. Lá atrás, no envio dos 12 e dos 70, não havia um conhecimento tão grande acerca de Jesus. Os judeus não eram tão animosos, resistentes às palavras e os ensinos deles, dos discípulos. Mas esse momento que Jesus está anunciando é um momento que as coisas irão mudar. Essa realidade iria alterar. Eles não seriam mais bem recebidos. Eles não seriam mais hospitaleiros para com os discípulos. Eles não receberiam mais auxílio. Pelo contrário, os amigos iriam se diminuir e os inimigos haveriam de aumentar. É essa a realidade que eles iriam experimentar. Condições aversas, pessoas resistentes, a tal maneira
que se antes eles deveriam estar despreocupados com sacola, bolsa, porque Deus iria prover tudo, agora eles deveriam andar com sua bolsa, sua sacola, porque haveria necessidade. O apóstolo Paulo bem experimentou essa verdade, a tal ponto que, embora tendo os direitos e desejando viver pelo Evangelho, no sentido de ser sustentado pelo ministério, houve sim a necessidade do apóstolo Paulo ter que trabalhar para se manter. E ele experimentou sim momentos de privações e limitações. A tal maneira que ele disse assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo ele fala isso em um contexto em que ele está escrevendo uma carta em Filipenses capítulo 4. E ele está se alegrando com aquela igreja, com aqueles irmãos, porque assistiram ele nas suas necessidades. Mas Paulo, nesse contexto, ele diz: digo isto não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Fome? Sim, ele passou por isso. Ele não estava exagerando, não. Tanto ser alimentado quanto passar fome, tanto de ter em abundância quanto de passar necessidade. Mas o apóstolo Paulo, entendendo as palavras de Jesus aqui em Lucas, ele é capaz de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu entendi que o caminho do Evangelho envolve sim passar por privações, por limitações, por resistências. Exatamente isso. Se por um lado, irmãos, ficou muito evidente no domingo passado que a intercessão de Cristo é o que nos mantém de pé, e também que é a providência de Deus que supre todas as nossas necessidades, há uma verdade aqui que nós precisamos entender. É que por vezes, nós precisaremos usar de todos os nossos recursos, que o Senhor colocou em nossas mãos, para a nossa subsistência. O que isso implica? Isso implica no fato de que, embora Deus seja o provedor e o sustentador, aquele que te sustenta, aquele que te mantém de pé, isso em nada anula o seu dever e a sua responsabilidade diante de Deus de perseverar independente de qualquer circunstância, independente do que vier a lhe acontecer. Devemos empregar, irmãos, todos os nossos recursos, ainda que escassos ou muitos, como se tudo dependesse de nós. Você entende? Embora sabendo que tudo depende de Deus. Isso aqui, irmãos, tem a ver com mordomia. Deus, Ele te coloca em determinadas circunstâncias na sua vida e você precisa honrá-lo. Eu não sei se você é rico, se você é pobre, eu não sei a sua condição atual, eu não sei quais são os problemas, as adversidades, eu não sei quais são as suas lutas. Mas uma coisa eu sei, Deus te colocou aí, e Ele lhe colocou para que você persevere nessa situação. E embora Ele vai te fazer perseverar, envolve sim da sua parte se manter firme, confiando nele, diante de tudo que você tem passado. Parece interessante, mas eu vejo como que se fosse um ressoar do Salmo 127. Porque ali no Salmo 127, um cântico de peregrinação, nós temos uma verdade em que a realidade de que essas duas realidades elas não se anulam. Um Deus que provê e sustenta, do qual nós somos completamente dependentes, mas também que não se exime a nossa responsabilidade de fazer o que devemos fazer. Em outras palavras,
segundo o texto bíblico. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Não é que você não deve edificar, você deve, mas se for sem o Senhor, se não for o Senhor, tudo será em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Todo o teu trabalho vai ser inútil, acordar cedo, dormir tarde, mas aos seus, o Senhor os dá enquanto eles dormem. É o cuidado do Senhor, é o sustento do Senhor. E aplicado ao contexto dessa passagem, Jesus diz: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a. Jesus está, mais uma vez, relatando a necessidade da continuidade dessa obra. Irmãos, a obra de Deus, ela é imensa. O tempo é curto, a causa é importante e os trabalhadores são poucos. E os recursos são poucos. Essa é a realidade do ministério, do serviço do qual todos nós fomos chamados. Anunciar o reino de Deus. Isso não se limita apenas a pastores. Isso envolve você, isso envolve a mim. A obra é muito grande. Ela é importante. Nós temos um curto período de tempo para cooperarmos e sermos participantes com ela. Tem poucas pessoas envolvidas e poucos recursos envolvidos. Só que agora tem um acréscimo, um adicional que não tinha antes. E os discípulos passaram a experimentar, e todos nós desde então. Qual é? A pitada, o acréscimo do sofrimento, da perseguição pela causa de Cristo Jesus. Agora nós haveremos de ser perseguidos, passarmos por adversidades pela causa do Evangelho. Pela causa do Evangelho. A ira dos adversários do Senhor agora vai ser redirecionada aos seus discípulos. E toda a hostilidade que levou Cristo à cruz, a ser morto e crucificado, Jesus está prenunciando e dizendo: isso vai se voltar contra vocês. Eu não sei se você conhece a história da tradição, mas desses apóstolos aqui, somente um morreu por morte natural. Você sabia disso? A tradição dá conta que uns foram degolados, outros foram enforcados, outros foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram queimados. Mas isso não se restringe apenas ao primeiro século. Se nós fizermos um cálculo proporcional, e isso é desconhecido por muitas pessoas, por incrível que pareça, a gente tende a olhar para o passado e achar: os mártires tiveram maior número no início da história da igreja. Negativo. O número de mortos pela causa do Evangelho é muito grande também em nossos dias. Só que são dados que muitas vezes não são divulgados. Contexto de perseguição, contexto de hostilidade. E o Senhor prepara os seus discípulos para que eles adotem uma postura de vigilância. Olha só como essas palavras não são novidades. Em João capítulo 15, verso 18 a 21, o Senhor diz: se o mundo odeia vocês, saiba que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou.
Isso não deve nos espantar, irmãos. Sabe o que deve nos espantar? É o fato de você se dizer cristão e não estar padecendo pela causa de Cristo. É isso que deve nos espantar. É você, em pleno século 21, em um mundo cada vez mais podre, avesso à verdade do Evangelho, e você permanecer aqui, lindo, intacto, como se nada tivesse acontecido, como se nada estivesse acontecendo. É isso que deve nos espantar. Há uma promessa de sofrimento e de adversidade, uma promessa implícita aqui que nos alcança, uma promessa que poucas pessoas estão interessadas em experimentá-las. Há aqui, irmãos, uma lição a todos nós também, porque se outrora o Senhor disse: se desfaça das suas bolsas e sacolas, e agora o Senhor diz: pegue suas bolsas e sacolas. Isso nos ensina algo bem interessante. A gente deve ter muito cuidado para não padronizar a nossa fé em certos rótulos de comportamentos. O que eu quero dizer com isso? Padronização de conduta. Por vezes, meus irmãos, a coisa certa a se fazer, por vezes, amar uma pessoa vai significar não dar, mas reter. Você entendeu? Por vezes, a maior prova de amor que você vai ter com uma pessoa é não dar o que ela quer, mas reter. Por vezes, a prova de amor e a coisa mais certa a se fazer é dizer não, ao invés de dizer sim. É negar ao invés de afirmar. É contradizer. E a gente precisa estar disposto a isso. Um exemplo muito claro dessa verdade, você pode conferir, Provérbios 26. Abra, porque é bem interessante, é um verso atrás do outro. Olha o que diz, Provérbios 26, verso 4 e verso 5. Veja se não parece muito com isso que nós estamos meditando nessa noite. Verso 4 do capítulo 26 de Provérbios. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Qual é a norma? A máxima de sabedoria? Eu respondo ou não? Não responde. Aí você vai padronizar. Nunca vou responder. Eu nunca vou responder. Eu nunca vou responder. Mas olha o que diz o verso seguinte. Responda ao insensato, segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Há contradição na Bíblia? Eu devo responder ou não devo responder? Depende. Eu devo me desfazer da sacola ou devo ficar com a sacola? Depende. De quê? Das circunstâncias, das pessoas, da ocasião. Há necessidade, meus irmãos, de discernimento espiritual quanto à vontade de Deus aplicada na vida real. É como diz Eclesiastes capítulo 3, verso de número 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, tempo para morrer. Tempo para plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de espalhar, tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de saltar em alegria. Tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E o que o Senhor Jesus está dizendo é tempo de guerra.
Você entendeu? Há tempo para tudo. E você precisa entender o momento das coisas. Você precisa discernir espiritualmente as coisas. E saber se portar de maneira santa, sensata e justa, piedosa. Quanta tolice, meus irmãos, de nossa parte, quando nós não sabemos discernir as circunstâncias, as pessoas e os problemas, por não sermos sábios e coerentes com a palavra de Deus. É comparado a uma pessoa que, por exemplo, tem problema de pressão. A gente teve que lidar isso lá em casa recentemente, né? A pessoa está com pressão alta, aí você vai aplicar a medicação, aí você vai ministrar, a pressão está alta, então você tem que adotar uma medida proporcional à gravidade dessa situação. Aí você adota uma série de medidas. Só que se você permanece nessas medidas, você vai gerar para o extremo oposto. Você vai levar uma baixa pressão. E uma baixa pressão acentuada que vai ser tão maléfico quanto a alta pressão. E você está entendendo? A vida é assim. E às vezes ao lidar com a vida, a gente não está sabendo lidar da maneira correta. Não sabendo lidar com os momentos de pressão da nossa própria vida, lidando com ela de maneira desproporcional e padecendo, sofrendo por conta disso. A verdadeira sabedoria está em discernir cada circunstância e dar a devida resposta correspondente e proporcional à exigência da ocasião. É isso que nós precisamos ser, irmãos. É isso que nós precisamos experimentar. O verso 37 continua, e depois de o Senhor dar essa nova realidade, a escancarar essa realidade de espada, de necessidade de vigilância, de perigo, ele aponta no verso 37, qual o fator determinante para essa mudança? E ele diz: pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. O Senhor cita de uma maneira muito clara, objetiva e direta, a profecia do servo sofredor de Isaías 53 se aplica a mim. Isso é Jesus que está falando. A gente não está fazendo aqui elucubrações teológicas, não. Palavras do Senhor. Jesus está claramente dizendo, tudo aquilo que está ali, em Isaías 53, está se cumprindo em mim. Sou eu. Sou eu. Ele está vinculando a profecia à sua morte. De modo muito enfático, ele está ressaltando a necessidade desse cumprimento. Cumprimento de quê? De que palavra? Ele foi contado com os malfeitores. Malfeitor. Ele é malfeitor. E todos vocês que são seguidores do malfeitor, são também malfeitores. Preparem-se. Porque vocês passarão pelo mesmo caminho que o seu mestre. Isaías, capítulo 53, e vamos abrir essa profecia. No verso 2, o Senhor Jesus diz, Isaías diz acerca de Jesus, porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Você consegue enxergar aqui Jesus? Mas olha como inicia isso daqui, é como um renovo de uma raiz de terra seca. Uma terra seca e devastada, onde não há nada, mas olhando muito bem há um broto verde nascendo ali. É como uma raiz.
é como um renovo diante dessa raiz. Verso 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo Ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque Ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer quando Ele der a sua alma como oferta do pecado, pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Chama a sua atenção para o último verso. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte. E o que está aí na sua Bíblia? E foi contado com os transgressores. Da próxima vez que você se encontrar com um judeu, leia esse texto para ele. Mostre para ele muito claramente essa verdade. Jesus está dizendo: é necessário que se cumpra aquilo que havia sido determinado sobre mim. É necessário. Ele foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu pelos transgressores. É preciso que se cumpra em mim o que estava escrito, e o que se refere sobre mim está sendo cumprido. E é isso que nós vemos aqui, irmãos. Ao aplicar para si estas palavras, Jesus assume o aspecto substitutivo de sua morte. Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O que nós temos aqui, de um modo muito claro? A resposta do que é o Evangelho. A resposta de como um homem pode ser salvo. Como uma pessoa pode ser salva. Você já se fez essa pergunta? Como um pecador, como eu e como você, pode ser salvo? Se nós estamos afundados em nossos próprios pecados. Se tudo que nós fazemos é mal, continuamente mal. Se os nossos pensamentos são maus, as nossas emoções são más. Se toda a nossa inclinação é má, como podemos ser salvos? A resposta é o Evangelho, que está sendo anunciada desde o início e que foi profetizado por Isaías. A salvação se dá por meio de uma substituição do Deus que proverá, do Deus que provê. É a substituição injusta, meu irmão. É a verdade de que você merece sim a condenação do inferno, de que você merece sim o castigo eterno, uma separação eterna de Deus, mas que tão somente pela graça que há em Cristo Jesus,
por aquilo que ele se submeteu em obediência ao Pai, por sua livre vontade de se entregar, é que nele, eu e você somos salvos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é por causa disso que nós temos a salvação. Você entende de que você não tem do que se orgulhar da presença de Deus? É como diz Romanos capítulo 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos carecem. Mas a verdade maravilhosa é que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu não posso fazer nenhum bem para a minha própria salvação. Você não pode fazer bem nenhum para a sua própria salvação. Não é você que se coloca numa condição de aprovado diante de Deus. É Deus que te salva e te sustenta até o fim. É Ele. É por Ele. É para Ele. E se não fosse Ele, o que seria de nós? Se Ele foi contado com os malfeitores, seus discípulos associados à sua pessoa, também passariam pela mesma aflição. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, diz: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Irmãos, isso não deve nos espantar. Toda e qualquer ameaça, provação, perseguição, se estamos sofrendo, é porque nós somos coparticipantes com Cristo. E Pedro mais adiante vai dizer: você é um bem-aventurado, por estar tendo o privilégio de padecer como o seu Senhor padeceu. Você está sendo privilegiado, porque você não está sendo julgado como um assassino, como um ladrão, mas você será julgado como alguém que não negou a Cristo, está morrendo pela causa de Cristo até o fim. E o verso final encerra dizendo: então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhe respondeu: basta. A incompreensão dos discípulos. Diante de toda a preparação, os discípulos sacam 2 espadas e Jesus diz: já chega, é suficiente, é suficiente, basta. O que seriam, irmãos, 2 espadas diante da necessidade de proteger 12 pessoas em ameaça? Com certeza não seria algo suficiente para proteger os 12. Jesus mais os 11. 2 espadas não seriam. Diferente da religião islâmica, que exalta a conversão mediante imposição e força. Se você não sabe, em nossos dias, muitas pessoas são mortas por não negarem a Cristo Jesus. Suas casas são marcadas. Essas pessoas passam por privações, exatamente porque eles levam até as últimas consequências não negarem ao Senhor Jesus Cristo. Essa ainda não é a nossa realidade. Penso que isso não vai durar muito tempo, mas ainda não é a nossa realidade. Lá na Turquia, quando você for lá em Istambul, você vai poder visitar as espadas dos pais do islamismo, e uma delas é a espada de Maomé, porque é exatamente por força e por violência, mas essa não é a forma do Evangelho de Jesus Cristo. A pregação do Evangelho nunca é por meios violentos.
Como diz Zacarias capítulo 4, verso 6, nem por força nem poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A gente não impõe, a gente não força, a gente não coloca uma espada na goela de ninguém para que ela venha aceitar Jesus. Porque o Evangelho não é dessa maneira. E por que seria diferente agora? O que o Senhor Jesus está dizendo, se você tiver uma capa, venda e pegue uma espada, compre uma espada. Jesus não está instigando a violência, mas é tão somente uma metáfora para preparação para uma realidade que vai exigir coragem e luta. E você precisa ter coragem, porque a luta é grande. É como nós já lemos, e nós releremos mais uma vez, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Onde é que está isso? Capítulo de número 6. O texto diz no verso 10, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Está aqui o nosso inimigo. Está aqui a realidade da nossa batalha. É essa luta que nós estamos travando ainda hoje. Verso 12, porque a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, e vestindo com a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre firme o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe, se a gente tivesse óculos agora espirituais, a gente veria cada soldado aqui totalmente desarmado e inconsciente de sua batalha. É gente sendo atacada por todos os lados e não se dando conta de quem é o seu inimigo, da batalha que está travando. Eu sei que por aí afora, muito se deturpa essa realidade de mundo espiritual, batalha espiritual. Mas nós não devemos cair no extremo de negar que isso é uma realidade, de que essa batalha é real, e todos nós estamos no campo de batalha. Quão terrível, irmãos, é estarmos em meio ao campo de batalha e não termos noção disso, e nem do nosso verdadeiro inimigo. Ao invés de estarmos unidos contra o mal em comum, nós estamos nos voltando uns contra os outros. Isso é dentro da igreja, isso é dentro da própria família, isso é contra o nosso próprio cônjuge. Ao invés de nos munirmos com as armaduras de Deus, nós estamos ferindo, fazendo mau uso, atacando. Não o que deveria ser atacado, o nosso próprio pecado. É claro que Jesus aqui não está, obviamente, negando a realidade, irmãos, de que nós devemos nos armar fisicamente. Tudo que o Senhor está falando aqui é uma realidade espiritual. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós somos tão tolos como discípulos, pensando que as armas que nós devemos levantar em nossos tempos são armas de ferro, quando na verdade são batalhas espirituais. Não é assim? O Brasil é um bom reflexo dessa realidade. Muitos se levantando em nome de Jesus,
falando, defendendo e promovendo barbaridades que o Senhor Jesus mesmo jamais aprovaria. A quem nós estamos seguindo? Bom, de que maneira podemos aplicar o texto em nossas vidas? Primeiro, como nós aprendemos no primeiro verso com o questionamento do Senhor, faltou-lhes alguma coisa? Os discípulos responderam, não faltou nada. Qual a aplicação? Confie que Deus sempre proverá. Por quê? Porque Ele é o Yahvé Jireh. Ele é o Deus que tudo provê. Ainda que as pessoas mudem, ainda que as circunstâncias mudem, Deus não muda. As circunstâncias podem mudar, mas a certeza que nós temos é, tal como Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É Ele que me protege, é Ele que me sustenta, é Ele que me alimenta, é Ele que me dá segurança, é Ele que me dá consolo, é Ele que me dá alegria. Nele eu tenho tudo o que eu preciso. Segunda aplicação, prepare-se. Porque esse texto aqui é um texto em que Jesus está preparando os seus discípulos. E a aplicação não poderia ser outra. Você que é meu irmão, prepare-se para as adversidades. Você vai passar por elas. E talvez coisas maiores que você nunca passou antes. Você está preparado? Talvez coisas que você nunca imaginou passar. Você está preparado? Prepare-se. Adversidades virão. E quando elas vierem, você estará preparado? Isso exigirá de você fé e exigirá de você perseverança. Terceira aplicação. Não se distraia da verdadeira batalha. Vivemos, irmãos, em um momento em que nós somos muito distraídos por muitas coisas. Um mundo muito materializado. Muito com o pé fincado nas realidades materiais. De tal maneira, irmãos, que quase que nos assemelhamos aos ateus. Porque vivemos como se Deus não existisse, como se nós não dependêssemos dele. Entenda, você depende de Deus para tudo. E há uma realidade espiritual, sim. Por isso, seja consciente, para que você possa discernir os tempos, as épocas, os momentos e as pessoas, tendo sabedoria para lidar em cada circunstância que Deus lhe colocar. Você vai precisar de sabedoria. Muita sabedoria. E quarta e última aplicação. Jesus veio ao mundo para cumprir uma missão. E essa missão envolve tomar o lugar de pecadores. Assumir o lugar de pecadores. Por quem Jesus morreu na cruz? Pela sua igreja. Pelos seus eleitos. Dentre eles, eu. E você? E você? Porque se Jesus não morreu por você, sobre você permanece a ira de Deus. Entende que você precisa de Jesus para a sua salvação? Entende que somente em Jesus há essa substituição? Não há outro meio de ser salvo. Não tem outro caminho. Não tem plano B. Não vai ter restabelecimento de sacrifícios no futuro. Não vai ter pessoas subindo e uma segunda chance. Não. É agora. É enquanto você estiver vivo. Porque depois da morte, segue-se o juízo. Crê em Jesus. Definitivamente, só Ele pode nos salvar.
somente por meio dele é que nós somos justificados por Deus e temos paz com Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, ela é a verdade, verdade que nos salva e que nos santifica. Ó Deus, abre os nossos olhos e ouvidos para o alerta, para a advertência que o Senhor mesmo deixou para os seus discípulos. Ó Deus, nós não queremos ser nécios, débeis, lentos, mas que possamos ser sábios, discernindo bem cada coisa, discernindo bem e o mal, e vivendo, ó Deus, de maneira que glorifique o teu nome. Ó Pai, abençoa, protege, preserva, santifica, salva os teus eleitos. Em nome de Jesus. Amém.